Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rock. Você sabe o motivo? Para falar sobre isso, nós convidamos o historiador Kleber Mendes. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Helene. Beleza? Mais uma vez, satisfação enorme estar aqui. A gente que agradece. Bom, foi um show, é isso? Um show, na verdade, 2 shows simultâneos que foram realizados em prol da Etiópia, é isso? Parece que, segundo fontes, dois shows que foram realizados, envolveu grande quantidade de bandas, e isso foi dado esse nome, considerado como o Dia do Rock, esse evento no dia 13 de julho, que aconteceu há tempos, até não me lembro a data mais especificamente. Mas é em razão desse show que aconteceu essa homenagem. Acho que em 1985, se não... década de 80. Década de 80 teve muitos eventos relacionados a salvar a África, né? Tivemos aquele disco, música do Michael Jackson, da We Are the World, foi um disco que vendeu muito para ajudar a África. Enfim, são vários. Mas a data marcante é esse evento, que foi praticamente uma convenção, Dia do Rock. Embora, historicamente falando, a data de 13 de julho, né, para a história do rock em si, ela não tem, assim, específico. Foi uma convenção, vamos fazer hoje é o Dia do Rock. Porque se você pegar, assim, o rock, enquanto manifestação cultural, ele é uma, digamos assim, a música dos baby boomers. Por quê? Década de 40. Os baby boomers, né? Para quem está nos acompanhando, aquele pessoal que nasceu no pós-guerra. Aquele pessoal que nasceu filhos dos sobreviventes, em regra, da Segunda Guerra Mundial, e alguns também da Primeira. E essa sociedade, até a década de 40, ela era marcada por uma sociedade assim... O que o filho vai ser? O filho vai ser aquilo que o pai faz, né? O pai é um ferreiro, o pai é um pedreiro, o pai é um vendedor, o filho vai ser isso. O rock, ele praticamente, em termos culturais, ele veio para romper esse paradigma. Não, nós somos adolescentes, nós vamos ter uma vida de adolescente. Rock é coisa de adolescente. Inclusive, o primeiro livro que deu voz a adolescente foi O Apanhador no Campo de Centeio, que, salvo engano, também é dessa mesma fase, década de 50, 60, mais ou menos. E o rock foi feito em cima de diversos ritmos, né? O rock, ele é uma música típica do sul dos Estados Unidos, onde nós temos a mistura do blues, próprio jazz e o country, né? Que é bastante típico. E assim, a gente tem algumas fases no rock. O rock é uma música que ele até hoje, ele está assim, em ascensão, né? Meio que se reinventa, né? Sim, são as fases. Você tem lá a primeira fase, lá, o rock clássico, o rock raiz mesmo, que é uma música bem simples, porque as músicas antes do rock, as músicas eram muito trabalhadas, né? Você tinha uma música muito cheia de nota, você tinha... Era para você estudar um piano, para você tocar uma música no piano, ia muito tempo tocar instrumentos desse tipo. Rock não. Rock era um negócio que você usava uma guitarra, instrumento elétrico, que não era muito comum na época, uma guitarra elétrica, baixo, bateria, uma coisa bem barulhenta, simples, 3 notinhas você toca qualquer música de rock. A gente costuma, obviamente não é tão simples assim, mas para aquele contexto pode pegar que a maioria das músicas são bem simples. E aí você teve ali o Jerry Lee Lewis, você teve o principal desse, o Bill Haley, que surgiu ali na década de 50, com Rock Around the Clock, que foi a música que revolucionou todo esse cenário. E então ele entrou nessa fase adolescente, né? Década de 50. Quando surgiu o Elvis, lá em 57, 58, que ele lança a música Heartbreak Hotel, que ela foi o disco de rock naquele momento mais vendido, né? Você é muito fã do Elvis Presley. Aliás, o Elvis saiu do mundo gospel, né? Sim, ele era cantor de música gospel. Ele era um branco com voz de negro. Tinha aquele gingado daquelas igrejas do sul dos Estados Unidos, né? E ele surge ali também com aquela fase, aquele rosto lindo, aquela forma viril, né? Foi pro exército, serviu o exército, veio aquele homem que atiçava todo o imaginário das meninas. Com roupas muito diferentes, muito, né? diferentes da época, aquela gola levantada, aquela coisa assim, eu não sou mais aquele carinha que vai cantar de terninho e sapatinho ilustrado, não, eu sou diferente. Essa foi a primeira fase adolescente, a raiz. Aí, quando veio na década de 60, aí você teve já 2 fases específicas. A do Yeah, 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 que os Beatles se tornaram o maior ícone de todos os tempos da música popular. E aí você tem aquela fase mais de contestação. Que daí o rock se torna político lá na década de 60. E aí vem a década de 70, o heavy metal, o hard rock e por aí vai.
Até hoje. As distorções mais significativas talvez tenham surgido a partir de 80, 90, e tem aquela coisa que muitos músicos falam hoje, que embora o rock ainda exista, Sim. não se fazem mais tantos solos de guitarra como aquele típico da década de 90. Olha, você pode pegar a própria evolução. Se eu falo isso, que eu toquei muito guitarra quando era adolescente, eu cheguei a estudar, cheguei a tocar em banda há algum tempo, mas você percebe a própria precariedade que você tinha naquela época dos instrumentos, como eram poucos e era muito difícil você fazer algum som. Aí você tem uma tentativa de esgotar todos os recursos possíveis, todos os recursos possíveis daquele instrumento. E aí você tem, assim, na década de 80, você teve algumas bandas que entraram e colocaram muitos sintetizadores, né? Porque você já vai ter também uma influência muito grande da discoteca, as músicas vão se dialogando, né? As músicas, as produções, né? Inclusive, a própria música sertaneja sofreu influência do rock na década de 60. O Léo Canhoto e o Robertinho, em 69, aproveitando a própria produção do Bob de Carlo, que era um produtor da Jovem Guarda, eles foram as primeiras duplas sertanejas a incluírem guitarra elétrica, baixo e bateria nas suas músicas. Olha só. Foi o primeiro, e gravavam músicas com temáticas sertanejas, de bang bang, mas com guitarra pesada tocando no fundo. Então, Sai daquela onda só da viola e do Sim, violão. eles foram os primeiros a fazerem isso. Uhum. Aí você vê, então, toda essa questão de musicalidade, a própria inovação, a própria incrementação de novos instrumentos, ela vai proporcionando com que a guitarra ela vai ficando, assim, muitas vezes em segundo plano. Você vai ter um teclado, você tem, por exemplo, a banda The Doors, que era da década de 60, em que o principal instrumento da banda é o teclado. Ela não tem nem contrabaixo, a banda. Então, assim, eles fazem uma revolução. Tem um principal instrumento da música de rock, um teclado. Mas aí quando você chega ali em 80, principalmente, você tem guitarristas muito, digamos assim, quase líderes de banda, como Brian May, do Queen. Você tem também o próprio Van Halen. O Van Halen, o Rich Sambora, do Bon Jovi. Sim. Você tem inúmeros guitarristas. Você tem também a banda, o próprio David Gilmour, não. Gilbert. Esse é do Pink Floyd, né? Que também é. Sim. Mas você tem daquela banda, os cabeludos lá, que cantava Mr. Big. Mr. Big. Eu acho que é Paul Gilmour, eu conheci o nome dele. Gilbert. Então eu não me lembro direito. Também era um líder da banda e um ótimo, excelente guitarrista. Tive o prazer de ver alguns workshops dele na década de 90 lá em Londrina. Enfim, mas você tem já a personalização da banda, né? Você tem o próprio AC/DC, mas embora seja década de 70, mas fez muito sucesso em 80, e até hoje faz, que era aquele guitarrista correndo o palco com aquela roupinha de estudante, e aquilo é o fenômeno. Você ouve até hoje, você escuta aquele som de guitarra, você fica... É muito marcante, né? É muito marcante, você tem uma assinatura na música, né? Hoje a gente sabe que, apesar de o pop estar em alta, ainda tem alguma coisinha de rock, mas parece que caiu bastante. Você acha que deve vir uma nova reinvenção de rock por aí? Olha, eu acho que hoje a gente tem uma falta de incentivo. O que era? O rock era música de rebelde. Um rock era música de gente que tinha algo a contestar. A maioria por exemplo, no Brasil, por que o Brasil não tem banda de rock que presta? Né, pelo menos no cenário, né? Não tem porque a maioria dos músicos hoje, eles dependem da verba estatal para sobreviver. Então, o cachorro, ele não morde a mão que dá comida, né? Geralmente, né? Então, tá bem mais calmo e aí vai para outros ritmos. Você tem um ou outro músico que contesta, que bate de frente, e aí você tem o rock mesmo, você não vai fazer um rock falando de coisa light, não, você faz outra música. O rock, ele é para contestar. E como você tem hoje o tal do, jocosamente, cala a boca, o dinheirinho toda vez, um eventinho ali, eu faço um dinheiro independente de você ter público, eles se sentem, obviamente, bastante retraídos em fazer isso. Aí o pessoal vai para sofrência mesmo. Vai para sofrência, que é melhor, né? Beber um pouco. Cléber, obrigada pela participação aqui com a gente.